Então, prontinho, nossa gravação já foi iniciada. Deixa eu compartilhar aqui nossa tela, para poder a gente iniciar aqui os nossas atividades. Prontinho. Então, mais uma vez, boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Esse é o nosso encontro síncrono de número 6, cujo tema é argumentos e regras de inferência, iniciando aí o processo de finalização do nosso componente curricular de lógica matemática, tá? Bom, na aula de hoje, a gente vai aprender o que é um argumento, né? Durante todo o estudo da lógica matemática, a gente aprendeu e conheceu o que era uma proposição, como que as proposições poderiam se relacionar através dos conectivos lógicos e, ou, se então, e se somente se. Aprendemos como fazer a negação dessas proposições lógicas. Aprendemos também que algumas expressões, denominadas de sentenças abertas, poderiam ser transformadas em proposições através dos nossos para todo e então acabei esquecendo o nome, olha como é que pode. Dos nossos quantificadores, agora eu lembrei. Quantificador universal e quantificador existencial, para todo e existe, são os quantificadores que transformam as nossas sentenças abertas em proposições, relembrando que uma proposição ela é uma expressão de sentido completo e que pode ser sempre classificada como verdadeira ou falsa, tá? Hoje nós vamos aprender uma lógica de argumentação, que se baseia em proposições, e a partir dessas proposições, a gente pode inferir alguma conclusão, que é o que a gente chama de conclusão do argumento, tá? Então, o que seria de fato um argumento? Sejam P1, P2, Pn e Q proposições quaisquer. Então, se eu tenho aqui uma quantidade finita de proposições, eu tenho uma quantidade finita de expressões que podem ser classificadas como verdadeiras ou falsas. Vejam que esses Pzinhos aqui, eles são maiúsculos, o Q também, porque essas proposições, elas podem ser simples ou compostas, tá? Então, chama-se argumento toda afirmação de que, dado uma sequência finita de proposições, ou seja, eu tenho um número determinado de proposições, eu tenho como consequência, eu acarreto uma proposição final Q. Então, essas proposições P1, P2, Pn são chamadas de premissas do argumento. São as proposições que a gente tem como verdadeiras, são as informações base do nosso argumento. E a proposição final Q, a gente chama de conclusão do argumento. Toda vez que temos o argumento, nós utilizamos essa notação, a lista das proposições, e esse símbolozinho aqui, parece um Tzinho invertido, que representa o argumento, ou seja, partindo dessas premissas, dessas informações básicas, eu consigo, como consequência, uma proposição Q, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui, todas as mulheres são bonitas, uma proposição, que inclusive está usando o quantificador universal. Joana é uma mulher, portanto, Joana é bonita. Então, a partir daqui, ó, vocês podem perceber que eu tenho proposições, todas as mulheres são bonitas, Joana é mulher, e quando eu digo, portanto, logo, eu estou fazendo uma conclusão a partir das premissas que foram dadas. Joana é bonita, ok? Então, nesse caso, a gente tem um argumento, certo? A gente tem um argumento. Da mesma forma, eu posso ter o argumento baseado exatamente em expressões lógicas que a gente já conhece. Eu tenho aqui, ó, P se então Q é um argumento.
Q se então R, desculpa, P se então Q é uma proposição, Q se então R é uma proposição, a partir dessas duas proposições, eu estou concluindo P se então R. Então, de fato, eu tenho um argumento, porque eu tenho aqui duas premissas, uma quantidade finita de premissas, e concluo com o argumento P se então R. Então, de fato, o que a gente tem aqui é um argumento. Nesse primeiro momento, nós vamos identificar justamente essa composição de proposições que caracterizam o argumento. Mais para frente um pouquinho, a gente vai aprender a estudar a validade desses argumentos. Quando, de fato, essas conclusões são verdadeiramente consequências, verdadeiramente inferidas a partir das proposições, das premissas dadas, tá? Eu vou voltar aqui rapidinho o compartilhamento, porque eu sempre gosto de compartilhar com a nossa telinha, com a imagem, né? E eu não compartilhei dessa forma. Vou voltar aqui o compartilhamento, me dá um minutinho. Eu não estou conseguindo compartilhar da outra forma. Deixa eu ver aqui rapidinho. Não, eu acho que deu algum probleminha aqui no meu Teams. Eu sempre gosto de compartilhar com minha imagem, mas dessa vez, não sei o que aconteceu, o Teams não está me dando essa possibilidade. Então, vamos voltar para a nossa aulinha do mesmo jeitinho. Pronto. Então, como exemplos, a gente tem aqui, ó. Em cada um dos argumentos a seguir, identifique quais são as premissas e a conclusão, tá? Como nós vimos na definição, todo argumento ele é formado por premissas, que são as proposições base do nosso argumento, são as que são sempre consideradas verdadeiras, vão que dar sustentação ao nosso argumento, e uma conclusão, que é o resultado que a gente pode concluir ou inferir partindo dessas premissas, ok? Então, nesse exemplo, todas as mulheres são bonitas, foi o mesmo exemplo que estava escrito anteriormente. Joana é mulher, portanto, Joana é bonita. O que é que nós podemos verificar aqui nesse item A? Né? Eu tenho duas afirmações, duas proposições consideradas como premissas, ó. A primeira premissa seria todas as mulheres, acabei de ver que tem até um errinho aí que fala todos, todas as mulheres são bonitas. Essa é uma afirmação, é uma proposição, é a primeira premissa do nosso argumento. Eu tenho uma segunda premissa. Joana é mulher. Essas duas premissas, quando a gente vai construir um argumento, são justamente consideradas premissas como proposições verdadeiras. E a conclusão desse argumento, que geralmente vem precedida de uma palavra que indica a conclusão, portanto, logo, conclui-se que, neste caso, a nossa conclusão é Joana é bonita. Existe uma denominação de argumento que é a seguinte: toda vez que eu tenho um argumento com duas premissas, ele tem que ter, pela definição, uma quantidade finita de premissas, mas não existe uma quantidade determinada. Eu posso ter argumento com uma, com duas, com três, com 20, com 50 premissas. Eu preciso ter uma quantidade determinada de premissas, tá? Basta que ela seja finita. Mas quando a gente tem o argumento em que ele possui exatamente duas premissas, esse argumento é chamado de silogismo. Toda vez que a gente tiver duas premissas num argumento, esse argumento é chamado de silogismo, tá? Então, nesse item A, eu tenho um silogismo. Nesse item B também. Olha,
Quais são as premissas desse meu argumento? Se não chover, então irei à praia. Essa é uma primeira afirmação, uma primeira premissa. Não fui à praia. Essa é uma segunda premissa. Portanto, olha só a expressão que indica a conclusão, choveu. Então, nesse caso, ó, novamente, a gente tem uma premissa, que é a primeira, P1. Se não chover, então irei à praia. A segunda premissa, não fui à praia. Portanto, a minha conclusão, choveu. Ok? Nesse momento, a gente ainda não está verificando se isso é verdadeiro, se isso é válido ou não. Nós estamos apenas identificando quais são as partes de um argumento. Aqui também trata-se de um silogismo, pelo fato de que eu tenho duas premissas. Se eu tenho duas premissas, esse argumento trata-se de um silogismo, tá? Como a gente viu anteriormente, o argumento ele pode ser tanto escrito em linguagem corrente, quanto expresso através dos nossos símbolos lógicos, né? Das nossas proposições lógicas. Então, nesse caso aqui, ó, esses exemplos são os exemplos que, obviamente, estão lá no roteiro de estudos. Tem mais alguns casinhos para vocês fazerem, como sempre. E aí, eu tirei alguns casos. Tirei os dois primeiros casos em que a gente tinha a linguagem corrente, e agora a gente vai ver os outros dois casos, onde a gente tem simbologia lógica para poder representar o argumento. Então, mais uma vez, ó, repetindo, qual é aqui a expressão que me dá exatamente. Botei aqui. Qual é a expressão que me dá exatamente a representação do que são as premissas e do que são a conclusão? O símbolo que representa o argumento, ó, que é esse Tzinho aqui ao contrário. O que está antes desse símbolo representam as minhas premissas, que geralmente são separadas por vírgulas. E o que está após esse símbolozinho é uma proposição só, pode ser uma proposição composta, como é o caso aqui, e a gente tem como conclusão, ok? Então, nesse caso, no item E, ó, eu tenho novamente um silogismo, duas premissas, ó. Premissa P1, P, se então Q. Premissa P2, Q, se então R. E quem é o meu argumento? P, se então R. No item F, temos a mesma situação. Nesse caso do item E, a gente ainda tem um silogismo, porque eu tenho duas proposições, duas premissas. Já no item F, olha quantas premissas eu tenho. Nosso símbolo de argumento está aqui, portanto, o que está antes do símbolo de argumento são as nossas premissas. Então, eu tenho P, se, então, Q, separadas por vírgulas. Premissa 2, R, se, então, S. E premissa 3, P ou R. Então, eu tenho aqui, ó, uma, duas, três premissas. Nesse caso, eu não tenho mais um silogismo, nem tenho um nome especial para outros argumentos que tenham uma quantidade diferenciada de premissas. Só para o que tem dois que a gente tem um nomezinho especial. Nesse caso, a minha conclusão é o que está após o símbolo de argumento. A gente tem aqui Q ou S. Então, eu tenho um argumento com três premissas e uma conclusão. Após a gente conseguir identificar quais são as nossas premissas e quais são os nossos argumentos, ou quais são as nossas conclusões, a gente pode verificar se os nossos argumentos
eles são ou não argumentos válidos, né? Então, quando é que um argumento é válido? Para um argumento ser válido, a gente precisa verificar que a nossa conclusão é uma proposição verdadeira, sempre que as premissas sejam todas verdadeiras, tá? Isso significa que a gente realmente conseguiu inferir, deduzir uma conclusão que é válida, pois todas as premissas sendo verdadeiras, eu consigo chegar numa conclusão que é verdadeira, tá? E vice-versa, porque vejam que aqui na nossa definição a gente tem exatamente um se e somente se. Seja P1, P2, PN, argumento Q, um argumento. Disse que esse é um argumento válido se e somente se a conclusão Q é verdadeira todas as vezes que as premissas P1, P2, PN são verdadeiras. Então, como a gente tem aqui, ó, gente, um bicondicional, o que acontece? A gente tem, se P1, P2, PN, cada uma delas for verdadeira, a conclusão Q é verdadeira, e vice-versa. Sempre que a conclusão Q for verdadeira, cada uma das nossas premissas precisa ser verdadeira. Senão, a gente tem um argumento que não é válido. Para um argumento que não é válido, a gente também tem um nomezinho para ele, ó. A gente chama ele de um sofisma, tá? E como é que então a gente verifica se um argumento é válido ou não? Nós temos alguns métodos para isso, né? A gente tem um teorema que garante que o nosso argumento P1, P2, PM de premissas P1, P2, PN e conclusão Q é válido se somente se a condicional P1 e P2 e PN, se então Q é tautológica. Nesse caso, eu preciso fazer um condicional onde o antecedente é a conjunção de todas as premissas e o consequente é a nossa conclusão. Então, toda vez que eu verificar, que eu quiser verificar se um argumento é válido ou não, basta eu verificar que esta condicional das conjunções das premissas com a conclusão representa uma tautologia. E aí vocês já sabem, né? Uma tautologia, uma tabela-verdade que possui apenas valores lógicos verdadeiros na sua totalidade, né? Na proposição final. Vamos então ver como que a gente mostra que um argumento de fato é válido ou não, usando a tabela-verdade. Deixa eu... Um negocinho aqui não está aparecendo. Dá um minutinho aqui que eu vou precisar partilhar de novo, porque eu não estou conseguindo visualizar aqui a minha abinha de tarefa para poder mudar. Pronto, vamos lá então. Como que a gente mostra que esse argumento é válido? Usando uma tabela-verdade, né? Observe, a gente tem aqui P e Q é uma premissa. Olha o símbolozinho aqui do nosso argumento, ó. Então, tudo que está antes do nosso argumento são as nossas premissas. E depois é a nossa conclusão. Então, aqui, ó, eu tenho um argumento que só tem uma premissa, P1, P e Q. E a nossa conclusão é P. O que o teorema diz para a gente? Que para eu verificar se um argumento é válido, basta eu fazer a conjunção de todas as premissas, nesse caso eu só tenho uma premissa, condicional à minha conclusão. Então, eu preciso verificar se essa proposição aqui, ó, P e Q, se
E então, P, ela é tautológica, tá? Nesse caso, o que é que ele diz para a gente, ó? Mostre a validade. Se ele está pedindo para eu mostrar a validade, então, tecnicamente, a gente já sabe que esse argumento é válido. Então, nós vamos ter aqui, ó, uma tabelinha verdade para fazer esse condicional. Já está todo mundo craque aí em fazer tabela verdade, né? Temos duas proposições simples, então a gente vai ter 2 elevado a 2, 4 linhas. Então, já fiz aqui um preâmbulozinho da nossa tabelinha para a gente verificar. Eu tenho duas proposições simples nesse condicional. Então, eu tenho aqui, ó, P e Q. Quais são os valores lógicos da distribuição dessas proposições simples? Como eu tenho 4 linhas, eu vou agrupar os meus valores lógicos de 2 em 2. Então, eu fico com verdadeiro, verdadeiro, falso e falso para P, e verdadeiro, falso para Q. Então, o que é que eu vou fazer aqui primeiro, né? A gente sabe que na sequência dos conectivos lógicos, eu vou resolver aqui, por último, esse condicional. Primeiro, eu vou resolver essa conjunção. Então, eu vou ter aqui, ó, qual é o valor lógico de P e Q? Nós sabemos que na conjunção, ela assume valores lógicos verdadeiros apenas quando os dois valores lógicos das proposições envolvidas são verdadeiras. Então, nesse caso, P e Q verdadeiro, eu tenho P e Q verdadeiro. P e Q com valores lógicos distintos, eu tenho a conjunção de P e Q com valor lógico falso, tá? E finalizando, a gente tem P e Q, se então P. No condicional, a gente vai fazer o quê? Ele só assume valor lógico falso quando a gente tem a combinação verdadeiro condicional falso. Nesse caso, eu tenho P e Q condicional, eu tenho P e Q condicional P. Então, eu vou olhar a tabelinha verdade nesse sentido. Então, verdade, condicional verdade, valor lógico verdadeiro. Falso, condicional verdade, valor lógico verdadeiro. Falso, condicional falso, valor lógico verdadeiro. E falso, condicional falso, valor lógico verdadeiro. Então, de fato, essa tabela verdade é tautológica. O que significa que o argumento P e Q, argumento P é válido. Então, todas as vezes, gente, que eu quiser provar que um argumento ele é válido, basta, usando a tabela verdade, basta que eu construa a tabela verdade do condicional entre a conjunção das premissas e a conclusão. Nesse caso, a gente teve uma tabela verdade aí mais simples, porque eu tinha um argumento usando apenas uma premissa, né? Se eu tiver mais de uma premissa, nós precisamos fazer a conjunção delas. Vamos acompanhar aí o nosso próximo exemplo. Olha, mostre a validade do argumento usando a tabela verdade. Nesse caso, ó, a gente passou a ter um argumento com duas premissas, ó. Premissa P1, eu tenho P ou Q. Premissa P2, ó, separadinho aí pela vírgula, não P. E a minha conclusão, Q. Logo, para mostrar que esse argumento é válido, eu preciso construir a tabela verdade do seguinte condicional, ó. P ou Q e não P, ou seja, a conjunção das premissas P1 e P2
então a nossa conclusão. Ou seja, se então, ok. Então, eu preciso construir a tabela verdade deste condicional. Novamente, nós temos apenas duas proposições simples envolvidas, então a nossa tabela verdade, ela vai ter 2 elevado a 2, 4 linhas. Então, vamos construir aqui nossa tabelinha. Ó, eu tenho proposições simples P e Q, distribuindo aí valores lógicos das proposições P e Q, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, e da proposição Q, de maneira alternada, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Então, primeiro nós vamos fazer essa disjunção aqui, ó, P ou Q. Na disjunção, o que é que nós sabemos? O valor lógico só é falso quando ambos são falsos, né? Então, verdadeiro e verdadeira, a disjunção é verdadeira. Verdadeiro e falso, a disjunção é verdadeira. Falso e verdadeiro, a disjunção é verdadeira. E apenas no falso, falso, a disjunção é falsa. Vamos ter que fazer a conjunção com não P. Então, vamos calcular primeiro quem é não P. O que é que o não P faz? Ele troca o valor lógico da proposição P. Então, nesse caso, os valores lógicos de P passam a ter seu valor invertido. Então, não P, se P é verdadeiro, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Tá? Próximo passo, vamos fazer aí a conjunção dessas duas premissas. P ou Q e não P. Na conjunção, o que que nós sabemos? Só assume valor lógico verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Então, eu vou usar aqui, ó, a segunda, a terceira e a quarta coluna da nossa tabela verdade, ó. P ou Q, terceira coluna, não P, quarta coluna. Na conjunção, só é verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Então, na primeira linha, eu tenho verdadeiro com falso, o resultado da conjunção é falsa. Verdadeiro com falso, o resultado da conjunção é falsa. Verdadeiro com verdadeiro, aí sim, o resultado da conjunção é verdadeira. E falso e verdadeiro, o resultado da conjunção é falsa. Finalizando, agora a gente vai ter o condicional completo, ó. P ou Q e não P, se então Q. Observe que a gente vai utilizar como antecedente a nossa quinta coluna, e o nosso consequente é a nossa segunda coluna, que é onde estão os valores lógicos de Q. No condicional, só não é verdadeiro, é falso, quando a gente tem a combinação verdadeiro, se então falso. Nesse caso, na primeira linha, nós temos falso, se então verdadeiro, então o valor lógico é verdadeiro. Na segunda linha, nós temos falso, se então falso, então o valor lógico é verdadeiro. Na terceira linha, nós temos verdadeiro, se então verdadeiro, então o valor lógico é verdadeiro. E na quarta linha, nós temos falso, se então falso, valor lógico verdadeiro. Portanto, nós podemos concluir o quê? Que o argumento P ou Q, não P, argumento Q, é válido, porque a tabela verdade do condicional foi uma tabela verdade tautológica, só assumiu valores lógicos verdadeiros. Bom, agora que a gente já aprendeu como encontrar a validade dos argumentos mediante tabela verdade, a gente vai conhecer alguns argumentos válidos fundamentais, tá? O que significa isso?
significa que todo argumento que tiver essa estrutura, a estrutura de algum desses argumentos válidos, a gente já tem, de fato, a validade do argumento garantida. A gente vai fazer alguns exemplinhos e vocês vão verificar exatamente isso, que a gente consegue colocar os argumentos apresentados da mesma forma que esses argumentos válidos fundamentais. Se a gente for fazer a tabelinha verdade das conjunções em cada um desses casos, eu já tenho certeza de que trata-se de uma tautologia. Fica aí um exercício para que vocês possam, mais uma vez, exercitar a construção das tabelas verdades e a construção aí, de fato, desses argumentos fundamentais, tá? Então, nós temos 3, 6 e 4, 10 argumentos válidos fundamentais, certo? Vamos conhecer cada um deles. O primeiro argumento válido fundamental é o que a gente chama de adição, tá? Na adição, toda vez que eu tenho uma premissa P, eu posso sempre concluir P ou Q. Ou seja, se P é verdadeira, qualquer conjunção com qualquer outra proposição sempre vai ser uma proposição verdadeira. Porque no conectivo ou, né, basta que um seja verdadeiro para que a disjunção ela seja verdadeira no conectivo ou. Então, da premissa P, eu sempre posso concluir P ou qualquer outra premissa. Nesse caso aqui, a gente nomeou o quê? Da mesma forma, se eu tenho uma premissa Q, e lembrem-se, toda vez que a gente tem premissas, elas necessariamente possuem valores lógicos verdadeiros, tá? Então, da premissa Q, eu posso concluir P ou Q também, certo? Então, a adição ela pode ser apresentada de duas formas. Tanto a premissa P, eu consigo concluir P ou Q, quanto a premissa Q, eu consigo concluir P ou Q. Já a simplificação, ela usa o processo contrário, né? Na adição, vocês perceberam que eu parti de uma proposição mais simples e cheguei numa proposição composta. Na simplificação, eu vou partir de uma proposição composta para concluir alguma proposição simples. E aqui também é bem lógico essa argumentação e essa conclusão. Dado P e Q, eu tenho uma conjunção. O que a conjunção me diz? Que para ela ser verdadeira, ambos os valores lógicos das proposições envolvidas precisam ser verdadeiros. Então, dado P e Q, eu sempre posso concluir P ou posso concluir Q. Porque na conjunção, já que a minha premissa é sempre verdadeira, o valor lógico das duas precisa ser verdadeiro. Tá? Então, simplificação, P e Q, nós concluímos P, e também P e Q, podemos concluir Q, tá? Esses são os casos em que podem aparecer de mais de uma forma, né? Então, esse ponto e vírgula aqui significa que são possibilidades de eu fazer a adição ou possibilidades de eu fazer a simplificação. Já no argumento válido conjunção, se eu tenho duas premissas, um silogismo, P e Q, eu sempre posso concluir P e Q. Por quê? Ó, se as minhas premissas são verdadeiras, isso é condição básica de um argumento, P é verdadeiro, Q é verdadeiro, com certeza a conjunção de P e Q será verdadeira, pela justamente definição de valor lógico da conjunção, tá? Quarto argumento válido fundamental, absorção. Se eu tenho um condicional P, se então Q ele é verdadeiro, eu posso concluir P, se então P e Q. Então, meu consequente, eu posso concluir com uma conjunção dessas duas proposições envolvidas aqui na nossa condicional. Então, dado um condicional P se então Q, eu posso concluir P se então P e Q. Esse é o argumento válido chamado de absorção, tá? Dando seguimento, a gente tem como argumento válido modus ponens. Significa o quê? Se eu tenho uma condicional P se então Q, e eu tenho uma segunda premissa
P, desta premissa, eu posso concluir a premissa Q. Minha conclusão passa a ser que. Então, toda vez que eu tenho um condicional P, se então Q, e tenho uma premissa P, que é aqui o meu antecedente, eu posso concluir, inferir o meu consequente, que é P. Também isso é muito natural, pensando nos valores lógicos do condicional. O condicional só é falso se eu tenho verdadeiro, se então falso. Se a proposição P é verdadeira e P, se então Q é verdadeira, com certeza a minha proposição Q precisa ser verdadeira, certo? Todos esses valores, todas essas conclusões são baseadas nos valores lógicos. Aqui, se eu fizer o condicional para mostrar através da tabela verdade, eu teria o quê? P, se então Q, conjunção com P, se então Q. Eu consigo, através dessa tabela verdade, mostrar a tautologia, o que me dá o argumento válido na forma modus ponens, que a gente vai apelidar aqui de MP. O modus tollens, gente, nada mais é do que a contrapositiva do condicional, ó. Eu tenho P, se então Q, e minha segunda premissa é não Q. Então, como conclusão, eu tenho não P. Rabiscando aqui rapidinho, ó, vocês devem se lembrar que o condicional é equivalente à contrapositiva. Vocês lembram disso? O condicional, P, se então Q, é equivalente à nossa contrapositiva. Quem é a contrapositiva? Ó? Não Q, se então, não P. Tá? Então, se no condicional P, se Q, e eu tenho como premissa P, eu consigo concluir que, mantendo o condicional P, se então Q, é equivalente à nossa contrapositiva, ó, não Q, se então não P. Se eu tiver não Q, eu vou concluir não P. Então, modus tollens nada mais é do que a contrapositiva aplicada aqui ao modus ponens, ó. Não podemos esquecer da nossa contrapositiva quando a gente fala sempre no condicional, pelo fato delas serem expressões equivalentes. E dando continuidade, como eu disse a vocês, são 10 argumentos válidos. Os próximos são chamados de silogismo disjuntivo. Primeira observação, ó. Se é silogismo, é porque a gente tem duas proposições como premissas. Eu tenho duas premissas, né? Nesse caso, disjuntivo, porque eu vou usar a disjunção. Olha a minha primeira premissa. Vou até dar uma rabiscadinha aqui. Olha a minha primeira premissa. P ou Q é a premissa P1. Deixa eu botar uma outra cor, porque não ficou destacada aqui. Acho que o amarelo da meta aqui. P ou Q é a minha premissa P1. Não P é a minha premissa P2. Então, dessa disjunção, negando aqui o P, eu consigo concluir o Q. Da mesma forma, é o mesmo silogismo disjuntivo, se ao invés de eu negar a proposição P, eu negar a proposição Q, eu vou concluir a proposição P, ó. Então, eu tenho aqui, ó, disjunção, premissa P1, P ou Q, premissa P2, não Q, a minha conclusão é P, tá? Então, tem duas formas da gente verificar aí o silogismo disjuntivo, da mesma forma que a gente verificou lá em cima, de duas formas, tanto a simplificação quanto a adição. O silogismo hipotético, também tenho duas premissas, ele já usa exatamente o condicional, ó. Se eu tenho, ó, P, se então Q, premissa 1. Q, se então R, premissa 2. Eu concluo P, se então R. Observe que aqui, ó, na premissa 1 e na premissa 2, eu tenho um consequente igual ao antecedente. Funciona mais ou menos como se fosse uma transitividade do condicional, ó. P, se então Q, Q, se então R, então eu posso concluir P, se então R.
Mais uma vez eu repito que todos esses argumentos eles podem ser provados usando a tabela verdade ou o método dedutivo que vimos na nossa última, no nosso último encontro síncrono, que eu uso as propriedades dos conectivos para poder efetuar simplificações e, nesse caso aqui, eu precisaria chegar, sim, numa tautologia, né? Finalizando a lista dos argumentos válidos, a gente tem aqui os nossos dilemas. O dilema construtivo, ele parte também de dois condicionais, só que aqui observe que não tem igualdade entre consequente e antecedente, isso precisa no silogismo hipotético, ó. P se então Q é uma proposição, uma premissa. R se então S é a segunda premissa. E P ou R é a terceira premissa. Veja que eu faço a disjunção P ou R e levo como conclusão Q ou S, tá? Já o dilema destrutivo é a contrapositiva. Veja que eu tenho as mesmas condicionais, P se então Q, R se então S, só que ao invés de eu pegar P ou R, eu estou pegando não Q ou não S. E vou ter como conclusão não P ou não R. Então, nesse caso, o dilema destrutivo, de novo, é uma aplicação da contrapositiva no dilema construtivo, ok? Se eu utilizar aqui a contrapositiva no P se então Q, no R se então S, usar não Q ou não S, eu vou ter exatamente não P ou não R, que seria a contrapositiva do dilema construtivo. Então, são 10. Não se assustem. Com o tempo, com os exercícios, a gente vai, de fato, visualizando os nossos argumentos e tentando identificar a forma dos nossos argumentos equivalente às formas dos argumentos válidos fundamentais. E isso faz com que a gente não precise estar recorrendo a tabelas verdade para mostrar a sua validade. Isso porque na hora que eu tenho um argumento válido, um argumento no formato de um argumento válido fundamental, a gente já pode garantir que essa conclusão, de fato, é verdadeira. Vamos visualizar aqui alguns exemplos para poder a gente identificar em qual formato os nossos argumentos se encaixam. Então, vamos lá para um exemplo, né? Os argumentos abaixo são válidos. Eita, saiu um bocado de errinho de português nesse negócio aqui, viu? Os argumentos abaixo são válidos. Bota até um Szinho aqui. Pois possuem uma forma válida fundamental. Observe atentamente e identifique qual a forma de cada argumento. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, vamos identificar quantas premissas a gente tem, qual é a nossa conclusão, e se esse argumento tem, de fato, o formato de um argumento válido, daqueles que nós vimos anteriormente. Então, vamos lá. O que separa nossa premissa da nossa conclusão? O símbolo aqui do argumento. Ó, já identifiquei ele, o nosso Tzinho aqui virado ao contrário. Ok? O que separam as nossas premissas? As vírgulas. Então, nesse caso do item B, gente, é o item B do nosso roteiro de estudos, que vai ficar lá mais alguns itens para vocês fazerem, que no sábado eu disponibilizo lá o gabarito, tá? Então, nesse caso, ó, eu tenho uma premissa aqui, P1, ó. A minha premissa é P, se somente se R, se então Q ou S, tá? A minha segunda premissa, ó, aqui a minha vírgulazinha separando, ó, premissa 1, premissa 2, é um silogismo. Não sei se vai ser o hipotético, não. Só silogismo pelo fato de que são duas proposições como premissas. Premissa 2. P, se somente se R. E a nossa conclusão, Q ou S. O que a gente pode observar aqui? Vamos avaliar um pouquinho. Eu estou prestando atenção
que nessa minha premissa P1 e na premissa P2, há uma igualdadezinha aqui de expressões. Eu tenho P se somente se R aqui no antecedente, e eu tenho P se somente se R aqui na segunda premissa. E eu estou prestando atenção também que a minha conclusão é o antecedente, é o consequente desse condicional. Vamos renomear essas premissas? Olha, se eu for chamar essa proposiçãozinha aqui composta de P grande, essa proposição composta de quê? O que é que eu posso observar? A minha premissa P2 é a mesma P. E a minha conclusão é a mesma Q. Escrevendo no formato de argumento como está aqui, o que é que eu tenho? Ó? P1, vírgula, P2, conclusão que eu tenho. Quem é P1? P, se então que. Quem é a P2? É a própria P. E eu concluo como argumento que. Observe que eu tenho um condicional, eu tenho o consequente, o antecedente, e tenho como conclusão o consequente. Veja que esse é o formato exatamente do modus ponens. Ó, vou voltar lá rapidinho o slide para vocês verem, ó. P se então que, primeira premissa. Segunda premissa, P, conclusão que. Olha, justamente o modus ponens, ó. P se então que, ou seja, um condicional. Se eu tenho como premissa o antecedente, eu tenho como conclusão o consequente. Modus ponens. Então, nesse caso, ó, o argumento, eu não preciso mais mostrar através da tabela verdade. O argumento é válido, pois tem ou é da mesma forma que o argumento fundamental modus ponens. Aí vou usar aqui só a siglazinha, ok? Então, gente, nesse caso, ó, observe. Às vezes eu posso ter outras proposições compostas assumindo um formato de um argumento válido. Basta que eu faça a identificação dessas proposições compostas e consiga identificar que, de fato, ele tem o mesmo formato que é um dos argumentos válidos fundamentais. Nesse caso, esse argumento ele tem o formato do modus ponens. Então, eu já posso afirmar que ele é válido, pois ele é da mesma forma que um argumento fundamental. Tá? Vamos ver de novo mais um exemplo. Esse é um pouquinho maior, entender. Quantas premissas a gente tem? Vamos identificar aqui, ó. Onde é que está o nosso símbolozinho de argumento? Tá aqui, ó. Símbolozinho de argumento. O que está antes dele é premissa. Eu tenho duas premissas, ó. Eu tenho essa premissa P1 e essa premissa P2, separadas aqui pela vírgulazinha. E essa é a nossa conclusão, ó. Vamos destacar essas premissas para a gente conseguir identificar qual é o formato válido, né? P1 é a premissa. P ou R, se então, que, se então, R. A premissa 2 é que, se então R, se então não S. Eu posso perceber aqui o quê? Que nessa primeira premissa eu tenho um condicional onde o meu consequente é igual ao antecedente da segunda premissa, ó,
Q, se então R, tá? E a minha conclusão está sendo quem? P ou R, se então não S. Perceberam que esse formato é parecido com a transitividade aqui do condicional? Vou usar outras letrinhas agora, ó. Se essa for uma proposição composta A, essa for uma proposição composta B, aqui eu tenho B novamente, ó, porque é a mesma proposição composta, ok, se então R. Esse B ficou feio, peraí. E a mesma forma aqui que esse então R. E aqui não S, uma proposição C. Então, olha o formato do meu argumento. A, se então B. Segunda premissa. B, se então C. Argumento, conclusão. Ó, quem seria minha conclusão? Aqui é A e aqui é C, ó. A, se então C. Ah, eu tenho um argumento válido que tem esse formatozinho que se assemelha a uma propriedade transitiva do condicional. Qual é o argumento que tem esse formato, onde as minhas premissas são dois condicionais, com o consequente de um igual ao antecedente do outro, tendo como conclusão A, que é a primeira consequente, o primeiro antecedente, condicional, o último consequente. É o silogismo hipotético, ó. Ele tem o formato do silogismo hipotético. Vou voltar lá, SH, no slidezinho para vocês visualizarem, ó. Olha aqui o nosso silogismo hipotético. P se então Q se então R, ó. Consequente igual a antecedente. Eu concluo o primeiro, se então o último. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Consequente igual a o primeiro antecedente, ó. Então, eu concluo o primeiro, se então o último. Logo, ó, podemos concluir que o argumento é válido. Pois é da mesma forma, ou tem a mesma forma, que o argumento silogismo hipotético, tá? E assim a gente vai montando, mostrando a validade dos argumentos, partindo de formatos de argumentos válidos. Mas a gente também pode usar os argumentos válidos para encontrar conclusões. Porque aqui a gente já tinha dado o argumento válido inteiro, né? Mas será que a gente consegue concluir, encontrar, inferir uma conclusão partindo de premissas que tenham exatamente o formato de argumentos válidos? Olha, esse é o nosso próximo exemplo, ó. Usando os argumentos válidos fundamentais, encontre a conclusão para as seguintes premissas. Nesses exemplos, a gente vai usar um argumento válido por vez, mas é possível também que a gente faça combinações de argumentos válidos para poder encontrar conclusões que tenham uma quantidade maior de premissas, né? Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com o seguinte exemplo. Eu tenho a primeira premissa, ó. Se Lexa é cantora, então Isa também é. Segunda premissa. Se Thaís Araújo é atriz, então Lázaro Ramos também é. A premissa P3. Lexa é cantora ou Thaís Araújo é atriz. Eu posso concluir o quê partindo dessas premissas? Como é que a gente vai visualizar e tentar encaixar essas premissas num dos argumentos válidos fundamentais? Então, primeiro a gente precisa transformar isso numa linguagem lógica, né? Então, veja só. A minha premissa P1 diz o seguinte: se Lexa é cantora,
então Isa também é. Observe que aqui a gente tem um condicional. Então, aqui, ó, eu posso chamar Lexa é cantora de uma proposição simples P e Isa é cantora de uma proposição simples Q. Aí eu tenho que a minha premissa P1 é um P se então Q. A minha premissa P2 diz o seguinte: se a ponta desse negócio está ruim. Se Thaís Araújo é atriz, então o Lázaro também é. Também é. Claro que também é, no caso, ator, né? Então, nesse caso, eu tenho outras duas proposições simples, ó. Thaís Araújo é atriz, eu posso chamar de R. Lázaro Ramos, ator, eu posso chamar de T. E aí, ó, a minha premissa P2 seria R, se então T. Mas eu tenho três premissas. Ó, Lexa é cantora, eu já tenho como proposição P, ou Thaís Araújo é atriz. Então, minha proposição, minha premissa P3 é P ou R. Observe, a gente tem um argumento com três premissas, tá? P, se então Q, R, se então T. P ou R. O que nós podemos concluir a partir daí, considerando os nossos argumentos válidos fundamentais? Ó, nós já tivemos um argumento válido fundamental que trabalhava justamente com isso, ó. P se então Q, R se então T. Vejam que são quatro proposições simples distintas. Mas se eu faço a conjunção de P ou R, eu posso concluir a disjunção de Q ou T. E quem é que me dá essa conclusão? Olha, é o argumento válido fundamental do dilema construtivo. Ó, o dilema construtivo tem essas três premissas: dois condicionais distintos, sem que necessariamente a gente tenha proposições simples de antecedente e consequente que coincidam. E se eu tiver a disjunção do primeiro consequente com o primeiro consequente da outra proposição, eu posso concluir a disjunção dos outros dois consequentes, né? Então, aqui, ó, P ou R, eu posso concluir Q ou T. E quem é que me dá esse argumento válido? É o dilema construtivo. Nesse caso, a minha conclusão Q é qual? Q ou T. Quem é Q? Isa é cantora ou Lázaro Ramos, que é T, é ator. Então, veja, no exemplo anterior, nós utilizamos os argumentos válidos fundamentais para mostrar a validade de argumentos que tinham a mesma forma. Nesse exemplo, nós estamos usando os argumentos válidos fundamentais para poder encontrar as conclusões quando a gente encaixa, identifica que as premissas possuem exatamente a mesma forma que as premissas de algum dos argumentos válidos fundamentais. Nesse caso, foi o do dilema construtivo, tá? Eu tenho três premissas. Todos os outros argumentos válidos, eles têm uma ou duas premissas. Os únicos argumentos válidos fundamentais que possuem três premissas são os dilemas construtivo e o dilema destrutivo. Embora, se eu tenho mais premissas, a gente possa fazer combinação desses argumentos para poder encontrar as conclusões. Vamos ver mais um exemplinho.
Esse já matemático, ó. Tenho novamente 3 premissas. Ó, premissa P1. Se A é menor do que B, então AB é menor que zero. Premissa P2. Se A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a zero, então A é igual a B, que é igual a zero. Nesse caso aqui, vamos observar. Ó. Na premissa P1, eu tenho duas proposições simples, uma condicional. Ó. Vou chamar esse AB aqui Pzinho e esse AB menor que zero de Q. Então, eu tenho na minha premissa P1, ó, P, se então, Q. Na premissa P2, ó, eu tenho também um condicional. Vou chamar novamente de R e T, ó. E aí eu tenho, ó, premissa P2. R, se então T. Agora observem o seguinte. Quem é a nossa premissa P3, ó? A é maior ou igual que B, ou A é diferente de B, que é diferente de zero. Observe que essas premissas não são premissas necessariamente novas. Se A é maior ou igual que B, isso aqui representa a negação da proposição simples P. A é menor que B. Logo, Professora, oi. a primeira, esse não P, a senhora inverteu, tá? É a B é maior ou igual a zero. Isso. Ah, não, mas então saiu errado. Deveria ser A maior, AB. Ah, não, tá, eu errei mesmo. Errei. Não, tá certíssimo. Deixa eu corrigir. Eu vi uma coisa, muito obrigada. Vamos corrigir aqui. Não é não P, é não Q. Ah, tá certinho. Obrigada, meu querido. É AB maior ou igual que zero. Mas aí a observação vai valer do mesmo jeito. AB maior ou igual que zero não necessariamente é uma proposição nova, ó, porque eu tenho a proposição Q, que é AB menor que zero. A negação do menor é o maior ou igual, e vice-versa. A negação do maior é o menor ou igual, e vice-versa. Então, nesse caso aqui, ó, a gente tem a negação da proposição Q. E da mesma forma, quando eu tenho A diferente de B diferente de zero, eu tenho a negação da proposição T. Então, a minha premissa P3, ela é, a minha premissa P3, ela é não que ou não T. Nesse caso, ó, eu tenho novamente 3 premissas. Eu tenho 2 condicionais que não necessariamente possuem antecedentes e consequências que se coincidam. Mas eu tenho 2 condicionais e eu tenho a disjunção dos seus consequentes, da negação dos seus consequentes. Não que ou não ter. E aí a gente tem um argumento válido fundamental que, ao invés de ser o dilema construtivo, a gente passa a ter o dilema destrutivo, que, na verdade, é apenas a contrapositiva do condicional. Então, quem seria a nossa conclusão? Ó, no dilema destrutivo, eu tenho a disjunção da negação dos consequentes. Porque no exemplo anterior, vou voltar um pouquinho, a gente tinha a disjunção dos consequentes e conclui a disjunção de Q e T, a disjunção dos antecedentes e conclui a disjunção dos consequentes. No dilema destrutivo, a gente tem o contrário. Eu temos 2 condicionais e a disjunção da negação dos consequentes. Portanto, a minha conclusão é a disjunção da negação dos antecedentes, voltando aí
a relembrar a contrapositiva do condicional. Então, nesse caso, ó, quem é a minha conclusão? Não P. Quem é não P? A é maior ou igual que B, porque a negação do menor é maior ou igual. Ou não R. Quem é não R? A ao quadrado mais B ao quadrado é diferente de zero. Ó, essa é a nossa conclusão, baseado no argumento válido de lema destrutivo, tá? Então, gente, essas formas da gente fazer validação de argumentos ou encontrar conclusão baseada nas premissas, usando os nossos argumentos válidos fundamentais, é uma forma também da gente utilizar o que a gente iniciou lá atrás no método dedutivo. Ou seja, eu não preciso fazer tabelas verdade para verificar a validade dos argumentos, nem para encontrar a conclusão desses argumentos. Basta que a gente utilize as propriedades conhecidas e utilize o formato dos argumentos válidos. Então, é fundamental que a gente consiga identificar bem quais são as nossas premissas, e uma vez que eu identifique as nossas premissas, eu consiga identificar que o formato dessas premissas se encaixe num dos formatos válidos fundamentais, ok? Se eu não conseguir fazer isso, uma das formas de fazer a validação dos argumentos é construindo a tabela verdade através da conjunção das premissas condicional à conclusão, como vimos nos exemplos anteriores, tá? Agora, a gente vai ver duas questõezinhas, inclusive uma a gente vai voltar lá para agosto, quando a gente iniciou as nossas aulas, que é o seguinte: no momento em que eu consigo compreender e estudar a validação dos argumentos, né? O valor lógico das nossas proposições, como é que elas se relacionam, eu consigo passar a resolver os nossos probleminhas lógicos. Eu não sei se vocês lembram, eu vou pular aqui o slide um pouquinho, que nós iniciamos, acho que foi setembro, nossa primeira aula, né? A gente iniciou nossa primeira aula com as primeiras noções do que eram proposições, do que eram conectivos, né? De como é que a gente ia trabalhar durante todo o semestre, e eu apresentei a vocês esse probleminha lógico. E eu disse, ó, quando a gente terminar lá o nosso curso, a gente vai conseguir resolver esse probleminha lógico. E hoje nós vamos fazer isso. Vamos resolver esses dois probleminhas lógicos, fechando aí o nosso curso, cumprindo o que a gente prometeu, de dizer que vocês teriam condição de avaliar e resolver essas questões. Essas questões têm várias formas de serem resolvidas, mas o mais importante é a gente avaliar que as nossas premissas são proposições que são consideradas incontestavelmente verdadeiras. E a partir delas, através de argumentos válidos fundamentais ou através das nossas relações de equivalência, que é o que preza o nosso método dedutivo, a gente consegue avaliar e verificar, né, situações que a gente pode resolver usando a lógica matemática, tá? Então, esse primeiro exemplo é o seguinte: considere a seguinte afirmação: todos os irmãos de André têm mais de 180 centímetros de altura. Dessa afirmação, a gente pode concluir o quê? Então, eu tenho 5 opções. Se Bernardo é irmão de André, então a altura de Bernardo é menor do que 180. Se a altura de Caetano é maior que 180, então ele é irmão de André. Se a altura de Dario é menor do que 180, então ele não é irmão de André. A altura de André é maior que 180, a altura de André é menor do que 180. A gente pode, de cara, descartar 3 opções aqui, só com o enunciado, né? Olha o que a gente tem. Todos os irmãos de André têm mais de 180 centímetros de altura. Bom, são os irmãos dele que têm 180 centímetros de altura mais, né? A gente não sabe nada sobre a altura de André. Então, nesse caso, ó, a altura de André é maior que 180 ou é menor que 180? A gente não tem como identificar isso,
Porque a informação é sobre os irmãos de André, não sobre ele. O item A, também a gente pode verificar que não faz sentido. Se Bernardo é irmão de André, então a altura de Bernardo é menor do que 180. Logicamente, essa é falsa, porque na afirmação ele diz que todos os irmãos de André têm mais de 180 centímetros de altura. Ficaríamos, então, entre as opções B e C. Se a altura de Caetano é maior que 180, então ele é irmão de André. Se a altura de Dario é menor que 180, então ele não é irmão de André. Qual dessas duas seria a alternativa verdadeira, né? Uma delas é verdadeira, a outra a gente não pode garantir. Então, aí eu parto para a questão lógica. Olha, se eu tenho todos, eu tenho aqui o quantificador universal, né? Para todo. E aí eu tenho uma condicional aqui, ó. Se é irmão de André, tem mais de 180. Então, nesse caso, ó, eu poderia considerar que a proposição P é irmão de André. É irmão de André. E a Q poderia ser, tem mais de 180 centímetros de altura. Como que eu representaria isso logicamente, ó? Todos os irmãos de André têm mais de 180 centímetros de altura. Se é irmão de André, então tem mais de 180 centímetros de altura. Falamos isso o tempo todo na aula de hoje. O que é equivalente a condicional? Isso aqui é equivalência, não estou fazendo negação. A contrapositiva é equivalente ao condicional. Ou seja, quem é a contrapositiva? Não que, se então, não P. Então, o que é que está me dizendo aqui? Se ele não tem mais de 180 centímetros de altura, então ele não é irmão de André. Então, nesse caso, o item correto é o item C. Eu não posso garantir o item B, porque o item B diz o seguinte: a altura de Caetano é maior que 180, então ele é irmão de André. Isso aqui é a recíproca. A recíproca seria Q se P, mas a gente sabe que no condicional, a recíproca não é equivalente ao condicional. Quem é equivalente ao condicional é a contrapositiva, ou seja, não Q, se então, não P. Logo, a alternativa correta seria, se a altura de Dario é menor que 180, ou seja, menos do que 180, não Q. Então, ele não é irmão de André, não P. Ok? Então, veja que para a gente resolver o problema, a gente precisou exatamente dos conhecimentos, dos valores lógicos, das nossas proposições, das nossas operações lógicas, nesse caso condicional, e das relações de equivalência que nós estudamos, tá? No item B, eu tenho uma expressão que seria a recíproca, que seria Q se P, que é, na verdade, equivalente à contrária, que é não P se então não Q. Nas condicional, a gente tem essas três variações aí, inclusive nós trabalhamos ela nas últimas avaliações, né? E quem é equivalente, repetindo, a condicional é a nossa contrapositiva, muito utilizada na aula de hoje, tá? E finalizando, aquele nosso probleminha lá do primeiro encontro síncrono, ó. Há 3 suspeitos de um crime: o cozinheiro, a governanta e o mordomo. Sabe-se que o crime foi efetivamente cometido por um ou mais de um deles, já que podem ter agido individualmente ou não. Sabe-se ainda que. Então, aí, ó, vocês podem perceber que a gente vai passar a ter 3 premissas, certo?
Aqui é a minha premissa P grande 1, aqui é a minha premissa P grande 2, e aqui é a minha premissa P grande 3, tá? As nossas premissas, elas são compostas por proposições simples e conectivas, ó. Se o cozinheiro é inocente, então a governanta é culpada. Se é premissa, essa afirmação é verdadeira. Ou o mordomo é culpado, ou a governanta é culpada. Eu poderia parar aqui a premissa, porque aqui significa aquele ou de junção exclusiva. Não precisava escrever, mas não os dois. Mas ele escreveu reforçando aqui que trata-se de uma disjunção exclusiva. Ou o mordomo é culpado, ou a governanta é culpada. E a minha premissa 3, também uma afirmação verdadeira, o mordomo não é inocente. Logo, olha, vamos ver aqui qual é a nossa conclusão. A gente pode fazer isso tentando encaixar num dos formatos dos argumentos válidos, mas a gente pode fazer isso utilizando o estudo dos valores lógicos, que é como eu vou fazer, tá? Então, primeiro a gente precisa aqui identificar o formato dessas premissas. Ó, se o cozinheiro é inocente, então a governanta é culpada. Aí eu tenho aqui logo duas proposições simples, né? Vamos destacar aqui. Vou chamar de Pzinho, o cozinheiro é inocente. Vou chamar de Q, a governanta é culpada. Então, nesse caso, ó, minha premissa, deixa eu ver onde é que eu vou botar isso aqui, botar aqui embaixo. A minha premissa P1 é P, se então Q. Isso aqui é uma premissa verdadeira. O valor lógico disso aqui é verdadeiro, porque é uma premissa, ó. Ou o mordomo é culpado, ainda não tem o mordomo culpado aqui, ó. Vou botar aqui, ó. O mordomo é culpado. Ó. Premissa P2. Ou o mordomo é culpado, ou na disjunção exclusiva, ó, com o sinalzinho aqui embaixo. Feio. Ou a governanta é culpada. Então, eu tenho R ou disjunção exclusiva aqui. Isso aqui é uma afirmação verdadeira. E P3, o mordomo não é inocente. Ora, o mordomo não é inocente, gente, é a mesma coisa que dizer que o mordomo é culpado. Então, minha P3 é só o argumento R. Olha, de maneira imediata, eu não consigo identificar nenhum argumento válido fundamental que envolva essas proposições nessa ordem. Eu teria que fazer uma combinação aí. Mas a gente pode resolver esse problema considerando os valores lógicos. Então, o que eu sei aqui, ó? O mordomo não é inocente, que é semelhante do mordomo ser culpado, é uma proposição verdadeira. Então, eu já sei que R é uma proposição verdadeira. Ó, se R é uma proposição verdadeira e R ou Q na disjunção exclusiva é uma proposição verdadeira, o meu Q não pode ser verdadeiro, porque na disjunção exclusiva, um dos dois, somente um dos dois pode ser verdadeiro. Como R já é verdadeiro, o meu Q obrigatoriamente é falso. E se no condicional P, se então Q é falso, com certeza o P precisa ser falso, porque o condicional não assume o valor verdadeiro falso. Se o consequente no condicional é falso, para a proposição condicional ser verdadeira, com certeza a proposição P é falsa. E aí, ó, eu já tenho o valor lógico de todas as proposições simples. P é falsa, Q é falsa e R é verdadeira. Aí, a partir daí, eu vou avaliar cada uma das minhas alternativas. Item A. A governanta e o mordomo são culpados.
governanta culpada é a proposição Q, e o mordomo é culpado, proposição R. Só que Q é falsa e R é verdadeira. Na conjunção falso e verdadeiro, eu tenho valor lógico falso. Então, não é o item A. Item B. Somente o cozinheiro é inocente. Ou seja, proposição P exclusiva. Só que nós já provamos que a proposição P é o quê? Falsa. Então, não é o item B. Item C. Somente a governanta é culpada. Seria a proposição Q. Mas nós já verificamos que a proposição Q é falsa. Então, também não é a proposição C. Item D. Somente o mordomo é culpado. Ora, esse somente me garante que ele teria que ser na disjunção exclusiva, ó, P ou Q ou P ou Q ou R, na disjunção exclusiva, isso aqui teria que ser verdadeiro. Bom, o mordomo de fato é culpado, mas ele, junto com a proposição P e Q, não garante, porque o cozinheiro é culpado, porque o cozinheiro é inocente, é falso. Então, nesse caso, como o cozinheiro é também culpado, isso aqui é falso. Item E. O cozinheiro e o mordomo são culpados. Aí eu teria P, que seria o cozinheiro. Aqui, perdão, aqui é não P, né? Porque o cozinheiro é inocente, o cozinheiro é culpado, seria verdadeiro. Eu tenho o cozinheiro é culpado, então eu tenho não P. Deixa eu apagar aqui. Porque a minha proposição P é o cozinheiro é inocente. Como o cozinheiro é culpado, eu teria que ter não P. E o mordomo é culpado, R. Nesse caso, sim, essa é a alternativa verdadeira. Porque como P é falsa, não P, que é o mordomo, o cozinheiro é culpado, é verdadeira. E o mordomo é culpado, é a proposição R, também é verdadeira. Na conjunção, os dois sendo verdadeiros, eu tenho o valor lógico verdadeiro e, portanto, a alternativa correta seria o item E, certo? Repetindo aqui o item D, quando ele fala somente o mordomo é culpado, eu teria que ter na disjunção exclusiva. O cozinheiro é culpado, a governanta é culpada e o mordomo é culpado. Não P, ou Q, ou R. E apenas uma delas teria que ser verdadeira. O R é verdadeiro, mas o não P também é verdadeiro, então é falso. No caso do item C, somente a governanta é culpada, ela própria, o item a proposição que já é falsa, porque ela não é culpada, né? Então, só aí já daria errado, mas eu poderia também manter a disjunção não P ou Q ou R, certo? Então, nesse caso, a gente consegue encontrar aqui, ó, como alternativa, o item E, certo? Então, nesse caso, gente, nós finalizamos aqui os conteúdos relacionados ao componente curricular de lógica, tá? Eu vou interromper aqui a gravação, porque a gravação fica disponível para que você